Voltamos com a TV Alesp nas eleições 2014 e antes de apresentar os meus convidados, nós vamos dar agora, parece que Geraldo Alckmin já é governador reeleito do estado de São Paulo. É isso mesmo, Raquel Santos? Pois é, Ana, já temos aí 87,43% das urnas apuradas para governador. Candidato Geraldo Alckmin, do PSDB, com 10.729.476 votos. Em segundo lugar, Paulo Scaff, do PMDB, com 4.022.471 votos. Alexandre Padilha, do PT, com 3.354.867 votos. Gilberto Natalini, do PV, 230.794 votos. Candidato Maringoni, do PSOL, com 165.099 votos. Candidato Laércio Benco, do PHS, com 115.099 votos. Candidato Walter Siglione, do PRTB, com 19.882 votos. Candidato Wagner Farias, do PCB, com 11.214 votos. E candidato Raimundo Sena, do PCO, com 9.836 votos. Temos votos em branco, somam 7,76%, totalizando 1.744.197 votos em branco e nulos 9,18%. São 2.061.846 votos. Quase aí 3.806.000 votos, somando aí votos em branco e nulos. Daqui a pouquinho eu volto, Ana, com mais informações. E eu recebo aqui nos estúdios da TV Assembleia, Dr. Silvio Salata, ele que é jurista especialista em direito político eleitoral, e o historiador Alexandre Hecker, que é professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Vamos falar um pouquinho sobre a questão do direito eleitoral. Eu fiquei um pouco meio chocada aí com o número de votos brancos e nulos, que ficaram em terceiro lugar. Passaram o candidato do PT, Alexandre Padilha, mas a gente depois vai falar sobre esse movimento aí de aumento, crescimento de votos brancos e nulos. Estamos bem nas nossas leis eleitorais? O nosso direito eleitoral, ele é eficiente, doutor Salata? Como é que o senhor vê dentro dessa realidade das eleições em 2014? Efetivamente, o nosso país atravessa um momento de importância eleitoral no campo da justiça eleitoral, sobretudo em razão da existência de leis atualizadas, que proporciona uma certa garantia à cidadania no que tange a questão da segurança do voto na urna eletrônica, no que tange ao combate da compra ou a captação ilícita do sufrágio, a conduta vedada, né? Aquele dispositivo que controla o detentor de mandato eletivo no executivo, propondo a reeleição. Eu tenho uma proposta, nós temos estudado muito isso na OAB, aqui de São Paulo, no sentido que deveria haver a obrigatoriedade da desincompatibilização daquele candidato que detém o poder executivo, não é? Ele se afastar, como é a questão do afastamento dos seus secretários, não é? Da questão da desincompatibilização. É importante porque nós não podemos permitir que o uso indevido da máquina administrativa venha macular o processo eleitoral. Agora, o senhor acha que a ficha limpa foi o nosso grande insight, ou seja, foi o grande momento do momento eleitoral, da realidade eleitoral brasileira? Eu tenho a impressão, o ficha limpa, continuo sendo um crítico da lei. Eu penso que existe determinados dispositivos que nós devemos repensar. Foi uma lei que não houve efetivamente a participação popular na sua aprovação. Foi uma lei que foi aprovada na última hora e causou um transtorno no processo eleitoral de 2010, você vai se lembrar, Ana, que muitos candidatos só puderam assumir os seus mandatos eleitos, os seus mandatos já no meio do ano seguinte das eleições, em razão dessa precipitação de se colocar em vigência uma lei que tinha sido aprovada no curso do processo eleitoral, não é? Porque nós temos um dispositivo de cláusula pétrea que rege, né, o impedimento de uma lei entrar em vigor na data posterior a um ano da data da realização das eleições. Então, eu penso que temos que repensar algumas coisas
que estão na lei. A lei é lógico, nós temos aí as questões da improbidade administrativa, temos que ser rigorosos com esses candidatos, mas nós temos que definir algumas circunstâncias que são absolutamente jurídicas, né, para poder se ajustar ao anseio da cidadania brasileira. Professor, a gente vai falar um pouco sobre o perfil do eleitorado, exatamente por essa quantidade de votos brancos e nulos. Parece que o perfil mudou muito, mas antes a gente vai ver aí a eleição para presidente da República, Dilma na frente, mas parece que Aécio Neves encosta aí na nossa presidente da República. É isso, Raquel? Isso mesmo, Ana. Já temos aí 87,79% das urnas apuradas para presidente. Candidata Dilma Rousseff, do PT, com 37.145.267 votos. Candidato Aécio Neves, do PSDB, com 31.691.090 votos. A candidata Marina Silva, do PSB, tem 19.167.112 votos. Candidata Luciana Genro, do PSOL, tem 1.457.357 votos. Pastor Everaldo, do PSC, 685.517 votos. Candidato Eduardo Jorge, do PV, 574.244 votos. Levi Fidelix, do PRTB, 399.609 votos. Candidato Zé Maria, do PSTU, tem 81.119 votos. Candidato Emael, do PSDC, tem 54.855 votos. Mauro Iazzi, do PCB, tem 42.462 votos. E o candidato Rui Costa Pimenta, do PCO, tem 10.902 votos. Votos em branco, 3,85%, que somam 3.885.245 votos em branco. E nulos, 5,73%, 5.784.984 votos, totalizando aí 9.609.000 votos em branco e nulos. Votos brancos e nulos em quarto lugar, professor Hecker. Quase 10% do total de eleitores, a culpa é nossa, a culpa é nossa. Com exceção do advogado Dr. Salado, a culpa é nossa, a culpa é dos comunicadores e a culpa é dos professores. Eu digo isso de maneira polêmica. Sim. Eu quero dizer que tanto a mídia quanto à educação no Brasil estão falhando no sentido de trazer a discussão política para o cotidiano, interessar os alunos. Falta educação política. Falta educação política. Tanto é assim que eu concordo plenamente com o que disse o doutor Salada aqui. O Brasil é um exemplo de formalidade eleitoral. Ninguém duvida de que esses números agora apresentados possam ter algum tipo de fraude. Isso significa uma vitória muito grande na história do Brasil. Há 100 anos atrás, nós tínhamos votos de cabresto. Até mais adiante, até muito mais. Tivemos 2 períodos ditatoriais em que nem sequer o voto existia. Sim. Não era possível votar, ou era uma fraude o voto. Então, isto significa uma grande vitória, mas falta o conteúdo. Nós precisamos, por exemplo, essa questão que há pouco vocês discutiam, que é a questão da lei da ficha limpa, ela pode ter a sua tecnicalidade, digamos assim, bastante prejudicada pelo que explicou o doutor Salado. Mas, do ponto de vista da discussão do conteúdo da cidadania, ela é fundamental. Claro. Ela é fundamental. Nós precisamos, finalmente, que haja candidatos que não sejam gente penalizada pela justiça. Quer dizer, precisa haver alguma decência. E isso é fundamental. Agora, temos que discutir mais essas questões, temos que trazer mais para as TVs e assim por diante, trazermos a possibilidade do eleitor comum ser informado, porque assim ele não votará tanto em branco e talvez não anule o voto, porque conhecerá mais as condições brasileiras. A gente conversava antes de começar essa entrevista exatamente sobre as urnas eletrônicas. O professor doutor Salata visitou alguns países acompanhando processos eleitorais, países até mais desenvolvidos que o nosso.
principalmente nessa parte da educação política, e que não tem essa eficiência no processo eleitoral. A nossa tendência é melhorar ainda mais esse sistema, pelo que a gente viu hoje, praticamente todas as urnas apuradas em poucas horas, professor Salato. É alguma coisa sensacional para a gente imaginar que está sendo apurado aproximadamente um contingente de 143 milhões de eleitores no país, 27 estados, Distrito Federal, estados com um contingente de candidatos muito grande, como São Paulo. Nós já temos uma projeção, basicamente, de qual será a composição das bancadas, da Assembleia e da Câmara Federal. Evidentemente, desculpe interromper você, mas isso é muito mais do que a população da grande maioria dos países do mundo. Sim, não tenha dúvida. Então, para as pessoas terem o tamanho da dimensão do que você diz. Né? Eu tenho uma experiência, recentemente eu estive no Chile e fiquei um pouco assustado do sistema eleitoral lá. Tenho a impressão que muitos candidatos que vão se eleger nessas eleições não assistiram aqui no país o sistema de coleta do voto como é ainda no Chile. E como é ainda no Chile? Na cédula, né, onde o eleitor entra na cabine e tem que usar a caneta para marcar os seus... votei, minha primeira votação foi assim. Sim, mas isso há muitos anos atrás. Então o Brasil realmente está muito na frente. Eu acho que esse modelo de informatização do voto, desde o alistamento até a totalização, é um exemplo para o mundo. Nós temos estudado muito isso lá na OAB. Eu fui presidente da Comissão de Estudos Eleitorais durante 3 anos na gestão do Luiz Flávio Borges Durso, sou vice-presidente agora na gestão do Marcos da Costa, e nós temos empenhados para sempre acompanharmos de perto. Trazemos sempre os técnicos da Secretaria de Informática do Tribunal Superior Eleitoral para nos aproximar dessa evolução. Eu tenho a impressão que será uma consagração para o Brasil o dia que o eleitor brasileiro, no dia das eleições, ele tendo o seu domicílio no estado de São Paulo, ele poder votar no estado do Paraná e por uma linha direta. Essa certamente deverá ser a principal ponto para se consagrar o voto eletrônico no país. Então nós percebemos que essa questão é fundamental para a valorização do processo democrático. Nós temos uma segurança da lisura do pleito. Quer dizer, nós temos certeza, como disse o professor, quanto à questão dos números. Nós estamos sabendo que esses números representam a soberania popular. Por que tanta gente ainda questiona a urna eletrônica? Eu tenho visto muito debate, nenhum deles chegou-se a cogitar, para meu convencimento, alguma coisa que pudesse ter relevância dentro desse contexto. Não só o contexto técnico, tecnológico, mas também tem contexto jurídico. Nós ficamos preocupados com isso. Será que pode haver uma fraude numa eleição? Se é um homem que fez, um homem pode também, de certa mas forma, eu não vejo criar isso. Eu não vejo isso, por exemplo, se as nossas máquinas tivessem sido emprestadas nas eleições norte-americanas. Eu estive lá com o doutor Alberto Rolo, meu colega, grande advogado eleitoralista, e acompanhamos lá de perto. Certamente o presidente da República não seria George Bush, seria o Al Gore, porque realmente aquele processo que se desencadeou uma crise constitucional na maior democracia do mundo, realmente deu um resultado que não era a realidade. Falou-se em fraude. Ali falou-se em fraude, não inclusive. Não é? Então, o presidente da República teria sido Al Gore, obviamente. Mas eu penso que tudo isso, não é uma forma que nós caminhamos a partir de um processo de redemocratização do país. Veio junto essa aí grande inovação, não é? no Brasil, que são essas questões voltadas ao direito eleitoral e que estão sendo comandadas pela nossa justiça eleitoral, uma justiça destacada do Poder Judiciário, com a exclusividade de executar todo o processo eleitoral. E eu falo isso porque muitos países não têm justiça eleitoral. Por exemplo, no Chile não existe. No Chile é uma agência encarregada de organizar as eleições. Obviamente que nós ficamos um pouco preocupados com isso. Aqui não, aqui são especialistas. Os técnicos do Tribunal Superior Eleitoral, os técnicos desse maior tribunal do Brasil, que é o Tribunal Regional Eleitoral, eles constantemente estão
próximos dos grandes problemas que acontecem para poder buscar a solução. Não são assuntos fora da agenda. Desligados, né? Exatamente. São então, aliados. eu acho essa a grande importância. Eu quero falar um pouquinho com o professor Hecker sobre a questão do perfil do eleitorado, mas antes a gente vai ver aí 90% já das urnas apuradas para a presidência da República. Claro, aí um segundo turno entre Dilma, do PT, e Aécio Neves, do PSDB. É isso mesmo, né, Raquel? Isso mesmo, Ana. Quase 90% já, né, de urnas apuradas, 89,30% para a presidente. A candidata Dilma Rousseff, do PT, está com 37.853.719 votos. Candidato Aécio Neves, do PSDB, 32.127.840 votos. Candidata Marina Silva, do PSB, tem 19.558.623 votos. A candidata Luciana Genro, do PSOL, tem 1.481.771 votos. Pastor Everaldo, do PSC, 698.014 votos. Candidato Eduardo Jorge, do PV, tem 583.226 votos. Candidato Levi Fidelix, do PRTB, tem 406.607 votos. Candidato Zé Maria, do PSTU, 82.489 votos. Candidato Emael, do PSDC, tem 55.804 votos. Mauro Iazzi, do PCB, 43.096 votos. E candidato Rui Costa Pimenta, do PCO, 11.108 votos. Votos em branco, 3,85%, que somam 3.957.472 votos, e nulos, 5,74%, que somam 5.898.329 votos. Total de votos brancos e nulos, 9.855.000. Ana. Antes de falar do perfil do eleitorado, vamos falar sobre... A gente já deu até uma risada aqui sobre... candidatos que frequentemente aparecem aí nos pleitos, né? Como o Levi Fidelix, o Zé Maria, o Emael. Virou história isso já, né, professor? A grande figura histriônica dessas eleições não é o Tiririca, é o Levi Fidelix. Agora, 400 mil votos para uma... Quem serão esses eleitores? Quer dizer, aonde eles estiveram nos últimos 30 anos em que no Brasil se discute ideias a respeito de poder, etc. Quer dizer, é algo que desafia a nossa possibilidade de entendimento. Porque ele já foi candidato, né? Ele já criou uma marca, né? O tal do Aerotrem. Agora, então, curiosamente, você reparou, a Marina está tendo a mesma votação que ela teve 4 anos atrás. Sim. É interessante isso. Depois dela ter estourado, de aparecer como... Enfim, eu acho que a questão que você levanta é muito importante. Como entender esse eleitorado? E aí a gente tem, evidentemente, que pensar na questão social. Nós não temos mais hoje no Brasil, e isto foi muito bom, e tem sido o resultado desses governos interessantes que tivemos, do Fernando Henrique Cardoso, que resolveu, em parte, a questão daquela grande inflação, deu um rumo econômico, e o Lula seguindo, a Bolsa Família, etc. e tal. Então, esse progresso significou uma distribuição um pouco menos desigual da renda, embora ainda sejamos campeões mundiais nesse quesito. Mas nós temos hoje, diferentemente de uma pirâmide, onde a base, a grande maioria era de pessoas ou marginalizadas economicamente ou muito pobres, nós temos uma figura mais de uma pera, digamos assim, em que cresceu uma parte da composição social que a gente poderia chamar, se não de classe média, mas de um grupo que agora tem condição de alguma capacidade de consumo, e esse consumo significa também, por exemplo, poder entrar numa universidade, etc. Por isso temos quase 8 milhões de universitários no Brasil. É um número pequeno percentualmente, mas significativo do ponto de vista da massa.
e essa massa ela tende a votar de maneira diferente do passado, não é? Então eu tenho a impressão de que, embora a figura que o Lula criou do petismo, e depois toda essa boataria que foi difundida de que Aécio ou Marina acabariam com Bolsa Família, etc. Há um certo terrorismo que ainda parece que um grupo do PT leva adiante. Apesar de tudo isso, nós temos uma massa um pouco mais crítica votando. E daí nós temos a sorte, né, no Brasil de, como disse o próprio candidato, acho que foi o Eduardo Jorge, ele disse, vocês três, se referindo a Dilma, Marina e Aécio, né? Vocês três aí são farinha do mesmo saco, etc. e tal. Mas, na verdade, todos eles têm origem numa espécie de esquerda brasileira. Eles já foram, se não são exatamente, já foram. E, nesse sentido, eles têm juntos, quanto? 90% dos votos válidos no Brasil? A gente vai saber já já o que o novo presidente ou o novo Congresso Nacional deve discutir sobre direito eleitoral. O que mudar? O que está faltando para a nossa eleição ainda ser mais eficiente? Mas antes, eu tenho a informação de que está confirmada a vitória de Geraldo Alckmin no primeiro turno a governador de São Paulo, ou seja, Geraldo Alckmin reeleito governador do estado de São Paulo, 92% das urnas já apuradas, né, Raquel? Isso mesmo, Ana. Já temos aí quase 92% das urnas apuradas. Candidato Geraldo Alckmin, do PSDB, com 11.271.576 votos, já eleito aí neste primeiro turno, né? Paulo Scaff, do PMDB, com 4.232.955 votos. Alexandre Padilha, do PT, 3.540.902 votos. Gilberto Natalini, do PV, 242.262 votos. Maringoni, do PSOL, 173.541 votos. Candidato Laércio Benco, do PHS, 121.293 votos. Candidato Walter Siglione, do PRTB, 20.941 votos. Candidato Wagner Farias, do PCB, 11.793 votos. E candidato Raimundo Sena, do PCO, 10.302 votos. Votos em branco, 7,79%, totalizando aí 1.840.691 e nulos, 9,19%, 2.173.322. Somando aí entre votos brancos e nulos, temos 4 milhões, quase a mesma quantidade de votos aí do Paulo Scaff. Ana. Quase realmente a quantidade de votos do segundo colocado. Eu acho que isso é histórico, né, numa eleição no estado de São Paulo. Mas, professor, que discussão levar a Brasília neste momento? A gente tem aí mais 2 anos para o novo pleito, né, prefeitura e vereança, as câmaras municipais. Que discussões levar para Brasília sobre direito eleitoral nesses próximos 2 anos? Eu penso que, vinculado ao direito eleitoral, não temos dúvida alguma. Nós precisamos celebrar a reforma política. Se não vier essa reforma política, nós não vamos ter mais condições de enfrentar o processo eleitoral, porque o direito eleitoral está pronto, só que na reforma política está sendo adiada há muitos anos. Qual o primeiro ponto nessa questão da reforma política? Financiamento de campanha? Eu penso que seria o sistema eleitoral de representativo. Poderíamos ter adotado agora nessas eleições, não foi? Por exemplo, o sistema de financiamento. Nós temos agora um julgamento que já está praticamente concretizado no Supremo, que será a proibição das pessoas jurídicas participarem nas doações no processo eleitoral. Isso vai causar um trauma no processo eleitoral, porque certamente virá, com a vedação, o Caixa 2. Vão criar um outro mecanismo. Um outro mecanismo, não tem como discutir. A pessoa jurídica dizer que ela não exerce cidadania, eu penso que não seria assim. Veja, nós vamos comprometer, se for financiamento público, nós vamos comprometer o Tesouro Nacional em mais de 1 bilhão e 100 milhões. Isso não vai chegar nos grotões, esse dinheiro numa eleição municipal. Quer dizer, nós temos que discutir lista fechada, lista aberta, continua. Nós temos que discutir a questão do voto distrital puro, do voto distrital misto.
Nós temos que discutir essa questão de extinção das coligações nas eleições proporcionais. Nós temos que valorizar os partidos políticos para que nós possamos trazer, nessa democracia que nós estamos vivendo, partidos fortes. Nós não estamos mais vendo. Se você analisar a composição do Congresso Nacional hoje, nós temos 32 partidos. Somente 20 partidos têm representação. Sim. Nós temos 12 partidos que não têm um deputado. E o partido usa o horário gratuito reservado nas emissoras de rádio e televisão na propaganda partidária, vem às eleições, usa na campanha eleitoral, usa o fundo partidário, isso é da cidadania. E faz parte disso. Eu estava agora, recentemente, numa sessão no Tribunal Superior Eleitoral, agora, semana passada, quando um dos ministros integrantes da Corte disse, olha, aproximamos de 780 milhões a compensação fiscal que será pago através do imposto de renda pelo uso do horário gratuito nas emissoras de rádio e televisão. Será que se nós doássemos isso para o fundo de implementação da saúde, da educação, não seria melhor isso? Nós precisamos pensar isso. A questão Essa é quantidade de bastante... partidos, né? Eu trabalho com política há mais de 20 anos, não sei. Você pode ter Quais uma são quantidade os muito partidos? grande de partidos, mas o que precisa não é propriamente uma cláusula de barreira que impeça. Porque se eu tenho uma ideia e quero propor como partido, que eu tenha a liberdade de fazê-lo, é parte da democracia. Mas o fundamental é que ele não receba esse financiamento. E que, sobretudo, não disponha de horário disponível na TV, etc. Professor, a cláusula de barreira, que é a cláusula de desempenho, ela foi excluída do processo. Pois essa não concordamos mesmo. No Brasil, porque é decorrente de uma ação direta de inconstitucionalidade julgada pelo Supremo. Muito bem. Mas ótimo, nós temos que rever essa posição. Não, eu acho que porque, veja, não é necessário. Ele não tem funcionamento e está recebendo todas essas verbas? Não, e aí sim. O que Então, tem que criar... critérios, né, o que tem que criar são critérios que impeçam o acesso a essa verba, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, o acesso a uma qualidade, a uma característica que é fundamental na democracia, que é a questão do horário disponível eleitoral. Isso não pode, quer dizer, o partido precisa ter determinadas condições para poder aproveitar o horário eleitoral. Mas eu acho uma coisa muito importante também, essa questão de que talvez, veja, em junho do ano passado, nós tivemos milhões de pessoas nas ruas e não tivemos uma mudança sequer na estrutura política que aquele povo todo na rua reivindicava. Uma das coisas fundamentais, eu acredito, é o que a Marina havia proposto. Não haver reeleição, aumentar o mandato. Isso não resolve o problema, professor. Mas ajuda, porque o poder central não há nada foi que o primeiro resolva. poder a dizer que naquele você momento da manifestação, vamos fazer uma constituinte para concretizar a reforma política. Sim, mas isso era uma forma de adiar. Sim, mas nós ficamos 6 meses e não aconteceu nada. Pois é. A culpa é nossa, do eleitor, que quando escolhe o seu candidato deveria exigir dele a participação. Veja, nós precisamos da história para nos ajudar a pensar essa questão. O cidadão não é o único espaço de poder. Há instituições sobre ele que determinam isto. Então, você tem, por exemplo, um grupo de políticos que nada fez. E é preciso isso, fundamentalmente, mexer com esses políticos todos. Eu quero agradecer as presenças do professor Hecker, historiador. Quero agradecer também o doutor Salata, o doutor Silvio Salata, jurista. Mas antes vamos ver, já temos também o senador por São Paulo eleito, José Serra, do PSDB, vai ser o nosso representante no Senado Federal. Raquel. Isso mesmo, Ana. Já temos aí 93,73% das urnas apuradas. Senador José Serra, do PSDB, com 10.435.313 votos. Candidato Eduardo Suplicy, do PT, 5.764.684 votos. Candidato Gilberto Kassab, do PSD,
1.057.808 votos. A candidata Marlene Campos, do PTB, 309.281 votos. Candidato Fernando Lucas, do PRP, 112.661 votos. Candidata Ana Luísa, do PSTU, 94.342 votos. Senador Flacker, do PRTB, 13.853 votos. Temos também aqui o candidato Edmilson Costa, do PCB, com 11.267 votos. Ana, votos em branco, 11,19%, que somam 2.696.240 votos, e nulos, 14,97%, 3.609.127 votos. Quase 6 milhões aí entre votos, 6.300.000 votos brancos e nulos. Ana. Passando a votação do segundo colocado, Eduardo Suplicy, do PT, que deixa o Senado depois de 2 mandatos, não é isso? Quero mais uma vez agradecer. 3 mandatos, 3 mandatos. Quero agradecer mais uma vez, professor Hecker, doutor Salata. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. É a TV Alesp nas eleições 2014.